Olá, estudante do 8º ano! Eu sou o professor Bruno, professor de matemática, e junto com a Débora, nós vamos estudar sobre os números racionais. Sobretudo, compreender o que são e o que é e como faz cálculo com as dízimas periódicas. Os números racionais, nós já vimos em outros momentos que são números que podem ser reproduzidos, transformados na forma de uma fração. Todo número que pode ser transformado na forma de fração é um número racional. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as dízimas periódicas, fração geratriz, dízimas periódicas simples e dízimas periódicas compostas. Então, vamos começar. Números racionais e as dízimas periódicas. Ao dividirmos um número inteiro por outro, diferente de zero, nem sempre o resultado obtido é um número inteiro. Observe este exemplo. No sítio de José, uma vaca leiteira produziu em 4 dias 34 litros de leite. Quantos litros de leite, em média, essa vaca produziu por dia? É simples, basta nós dividirmos 34 por 4. Como falado, o número que resulta esta divisão, o quociente, não é um número inteiro, é o número 8,5. Assim, a produção média diária foi de 8,5 litros de leite. O número 8,5 é um número decimal, que também pode ser representado na forma de fração, 85 décimos. Determinando uma fração geratriz. Os números que são obtidos a partir da divisão de dois números inteiros, cujo divisor é diferente de zero, formam o conjunto dos números racionais, representados pela letra Q. Esses números podem ser expressos na forma fracionária. Nós trouxemos 4 exemplos aqui. 7/4, que nos gera o número decimal 1,75, menos 2/25, que nos gera menos 0,08. E nós temos dois números bem especiais fracionários. Um deles é o 47 terços, que dividindo 47 por 3, nós temos uma dízima periódica, que é 15,6666 infinitamente. Logo após, nós temos o número menos 5/6, que nos gera o número decimal menos 0,833333 infinitamente. Os números decimais, que representam as frações 47 terços e menos 5/6, são chamados de dízimas periódicas. Nesses casos, o número decimal também tem algarismos que se repetem infinitamente, de modo periódico. Por isso, são chamados de dízimas periódicas. Esses algarismos formam o período da dízima periódica. As frações que geram as dízimas periódicas são chamadas de frações geratrizes. Vamos ver os exemplos. 1/3 é a fração geratriz da dízima periódica 0,333333 infinitamente, pois 1 dividido por 3 nos gera esse número decimal infinito. 122 sobre 99, 122/99 é a fração geratriz da dízima periódica 1,23232323 infinitamente, pois ao dividir 122 por 99, nós temos esta dízima periódica. Para transformar uma dízima periódica em uma fração, ou seja, para determinar a sua fração geratriz, podemos utilizar do conceito de equações. Veja como isso é possível acompanhando inicialmente os exemplos com as dízimas periódicas que são simples. Vamos ver então o que são dízimas periódicas simples.
Aqui nós temos dois quadros. Esses dois quadros, eles indicam dízimas periódicas simples. A primeira é 0,77777 infinitamente. E a segunda é 0,35353535 infinitamente. Uma dízima periódica é simples quando, após a vírgula, nós já temos o número que se repete. No primeiro caso, isso acontece. No segundo caso, isso acontece. Mas o que mais nos interessa neste momento é descobrir como que a gente encontra a fração geratriz dessas dízimas. Então, bastante atenção ao primeiro quadro. O primeiro passo é nós chamarmos de x a fração que eu quero determinar. X é igual a essa dízima periódica. Esta equação, nós vamos multiplicar ela por 10 do lado direito e lado esquerdo, porque o período aqui é o 7 e o 7 é um só número. Quando o período é um único número, nós multiplicamos por 10. Então, vai ficar 10x igual a 7,7777. Multipliquei de cá por 10 e do outro lado por 10. Logo em seguida, nós colocamos que o número 7,77777 pode ser escrito como 7 mais 0,77777 infinitamente. Só que esse número é a nossa dízima inicial e ele vale x. Nós substituímos então este número por x. E aí nós temos uma equação do primeiro grau muito simples, que 10x é igual a 7 mais x. Resolvendo essa equação, 10x menos x igual a 7. 10x menos x é 9x, que é igual a 7. Logo, x vai ser 7 nonos. 7 nonos é a fração geratriz, ou seja, a fração que gera o número 0,7777. No outro caso, nós temos de maneira muito semelhante o mesmo procedimento. Só que, ao invés de multiplicar por 10, nós vamos multiplicar por 100. 100, porque o período aqui são dois números, 3 e o 5. E resolvendo passo a passo, nós vamos determinar que a dízima periódica 0,353535 ocasiona a fração geratriz 35,99 avos. Para a dízima periódica simples, o procedimento é este. Para as dízimas periódicas compostas, o procedimento é um pouco diferente. Composta é quando eu tenho uma dízima que após a vírgula não é o número que se repete. Isso acontece aqui neste primeiro exemplo. 0,25555. Note que após a vírgula já não é o número que repete. Existe um 2 me atrapalhando. No outro caso, eu tenho a dízima periódica composta 0,2544444 infinitamente. Nos dois casos, nós temos dízima periódica composta. Para resolver, é de maneira muito semelhante aos que a gente resolveu de dízima periódica simples. No entanto, existem algumas regrinhas. Me acompanhe só. Vamos chamar de x a dízima periódica. X é igual a 0,255555. Vamos multiplicar por 10, porque aqui eu tenho um número que nos atrapalha, que é o número 2. Então, um número atrapalhando, multiplica por 10, do lado direito e do lado esquerdo. Multiplicando essa equação por 10, eu vou ter 10x igual a 2,5555. Logo em seguida, eu escrevo 2,555 como sendo 2 mais a dízima 0,555 infinitamente. Essa dízima aqui, 0,555, é uma dízima periódica simples e segue aquele mesmo esquema anterior. E fazendo aquele mesmo esquema anterior, eu vou chegar na fração 5 nonos. Daí, só fazer a substituição. 10x igual a 2, no lugar da dízima, eu coloquei 5 nonos. Resolvendo essa equação, eu vou determinar que o x é 23 sobre 90. O mesmo acontece no caso ao lado, só que o caso ao lado, em vez de um único número, eu tenho dois números que me atrapalham.
Esses dois números que estão me atrapalhando, em vez de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 100. Repete-se os mesmos procedimentos anteriores e nós chegamos no resultado que a fração geratriz é 229 sobre 900. 229, 900 avos é a fração geratriz da dízima periódica 0,254444 infinitamente. Agora que nós já sabemos como é uma dízima periódica, quando ela é simples e quando ela é composta, vamos colocar os nossos conhecimentos em prática. Jaqueline e Débora gostam muito de matemática e juntas conseguiram resolver a situação de determinar a fração geratriz da dízima 1,33333. Sabendo que elas acertaram o problema, marque a alternativa correspondente à fração dessa dízima. Então aqui nós temos 4 alternativas. Vamos descobrir qual que é a alternativa correta. Para fazer isso, nós vamos chamar de x a dízima periódica, 1,33333. Como o período aqui é 1, nós vamos multiplicar por 10 dos dois lados da igualdade e vamos subtrair a última pela primeira. Subtraindo, nós vamos ter a equação 9x igual a 12, ou seja, 12 nonos, ou ainda simplificando, 4 terços. Logo, a alternativa correta seria a letra D. E, por hoje, nós estudamos as dízimas periódicas, estudamos como transformar uma dízima periódica numa fração geratriz. E agora é com você. Acesse o Conexão Escola, tire suas dúvidas, façam suas questões e até a próxima aula com mais aprendizagens matemáticas.